Olá, meu nome é Evelyn e eu tenho uma história muito legal para você. Mas antes de começar, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Sou filha única de uma família muito rica e meus pais me amam muito. Eu era uma filha muito esperada, porque minha mãe não conseguia engravidar por muito tempo. Então, meus pais me deram tudo o que eu poderia ter sonhado. E muito mais. Eu tinha até meu próprio mordomo e meu próprio estábulo. Mas ainda assim, eu sou uma adolescente muito miserável, porque eu vivo em uma gaiola dourada e não tenho nada além de dinheiro. Tudo começou quando eu entrei em coma aos 5 anos de idade, que durou quase 6 meses. Em uma festa infantil, um pano de fundo pesado caiu sobre mim e eu apaguei. Sinceramente, eu não me lembro de nada disso. Mas minha mãe sempre me lembrava da história. Sempre que eu queria dar um passeio fora da mansão. Depois desse incidente, meus pais tiveram um ataque de pânico. Ficaram com medo de me deixarem em qualquer lugar. Eles estavam apavorados que algo iria acontecer comigo novamente. Eu não podia sair pelo portão, mesmo que estivesse acompanhada por eles. Então eu descobri que eu era muito rica, mas ainda assim eu não tinha nada. Por isso, interagia com as pessoas através das redes sociais, mas sob estrita supervisão. Afinal, minha mãe estava muito preocupada. Achava que eu pudesse me juntar a pessoas ruins dessa maneira. Você já não me deixa ir a lugar nenhum. Eu tenho que fazer amigos de alguma forma, eu argumentei. Querida, você não conhece essas pessoas. Elas podem tirar vantagem da sua ingenuidade. Eu me importo com você e não quero que ninguém te machuque. Mamãe sorriu docemente e acariciou minha cabeça. E pouco depois, ela me disse que eu tinha um novo pônei no estábulo. Todas as vezes que meus pais diziam não pra mim, eles sempre me compravam algo caro e ridículo depois. Por exemplo, da última vez meu pai pediu um palhaço para me entreter. Como se eu ainda tivesse 5 anos ao invés de 15. Antes do palhaço, encontrei uma Barbie cara com um vestido de cristal Swarovski na minha cama. Agora era um pônei, que eu não precisava de jeito nenhum. Até me incomodou um pouco. Mas quem teria pensado que o pônei seria a chave de ouro para a minha liberdade? Sésamo estava doente com alguma coisa. Recusou-se a comer ou beber. Costumávamos chamar o veterinário para casa nesses casos. Mas desta vez, ele não pôde vir. Então eu, junto com meus pais, fui ao veterinário. E eu estava olhando para os prédios altos como uma tola. Eu não podia acreditar nos meus olhos. A roda gigante em algum lugar distante. E também as propagandas brilhantes que ninguém estava tão animada como eu. Pela primeira vez em anos eu estava fora da minha gaiola dourada. Até mesmo um cachorro de rua me deixou muito mais emocionada do que outra maleta cheia de dinheiro. Meus pais sempre me davam uma em todas as férias. Fique longe dela! Meu pai me puxou pelo braço para me manter longe daquele pobre cachorro. Mas esse cachorrinho é tão fofo. Ele pode estar com raiva. Ele vai te morder e pronto, você vai morrer. Na época, eu não sabia que poderia tomar uma vacina contra a raiva. Então eu confiei no meu pai e me encolhi nele por medo, para que nenhum cachorro pudesse me morder. A clínica disse que o pônei estava bem, e eu estava olhando pela janela, direto para o parque da cidade, onde as pessoas estavam andando. Eu queria tanto sair daqui e andar por aí a noite toda. E então, uma ideia brilhante surgiu na minha cabeça. Sério? Por que não simplesmente fugir? Enquanto os meus pais estavam ocupados com Sésamo e o médico, eu fugi da clínica e corri direto para o parque. Eu só estava pensando em caminhar por alguns minutos, ou algumas horas. Mas eu sabia que estaria em apuros quando escurecesse. Eu não conseguia achar minha casa, porque de alguma forma eu magicamente me perdi. E eu nem percebi como saí do parque. No começo, eu estava apenas alimentando os patos. E então tive que largar minha jaqueta, porque um cão agarrou ela. Eu tinha que ter certeza que ele não me morderia e não me passaria raiva. Eu corri sem olhar para trás. E fugi, Deus sabe para onde. Eu não tinha telefone, não tinha dinheiro. E eu estava com muito medo na minha cabeça. A cidade era grande e assustadora. E eu era apenas um pequeno inseto nela. Finalmente, eu não aguentei mais. Me sentei no chão e chorei. Alguém me jogou uns trocados e falou para eu parar de chorar na rua. Que tipo de pessoas são essas? Ninguém vai me ajudar? Eu disse a mim mesma. Acostume-se, é a vida. Um cara da minha idade, vestindo alguns trapos, veio até mim. Eu estava com muito medo dele. Eu queria fugir, mas eu escorreguei e caí. O cara se inclinou sobre mim. E eu pensei que ele ia fazer algo ruim comigo, porque meus pais sempre diziam que as pessoas iriam me machucar. Cuidado, está muito escorregadio hoje.
O estranho me ajudou a levantar. Qual o seu nome? O que você está fazendo aqui à noite? Seus pais também te expulsaram de casa? O quê? Eles te expulsaram? Isso me chocou muito. Todas as outras palavras desapareceram da minha cabeça. Sim, 1 ano e meio atrás. Agora eu estou vagando pelas ruas, implorando por dinheiro e comida. E quando eu posso, eu até trabalho meio período. Eu me senti muito triste e, de alguma forma, envergonhada. E fiquei ainda mais envergonhada quando ele me deu sua jaqueta fina, para me manter aquecida. Ele é tão nobre, mesmo sendo um sem-teto. As pessoas comuns não são tão gentis quanto ele. Vamos, eu conheço um lugar onde podem te alimentar. Ele pegou minha mão. Mas eu ainda estava com muito medo, me afastei. Eu não te conheço. Meu nome é Elliot. Não tenha medo, eu quero ajudar você. Ok, eu gritei. Eu sou a Evelyn. Mas enquanto caminhávamos, fomos parados por algumas pessoas suspeitas. E acho que Elliot os conhecia. Eu sabia que era uma armadilha. Eles vão me pegar e me matar. Fechei os olhos. Mas então Elliot agarrou minha mão e nós corremos. Eu olhei para trás e vi aqueles caras suspeitos agachados de dor. Nós entramos em algum restaurante e Elliot pediu ao cozinheiro um pouco de comida para mim. Que lindo, Elliot. Eles a expulsaram também? Aparentemente. Ele deu de ombros. Eles me entregaram um hambúrguer, mas eu não podia comer porque não tinha apetite. Então eu dei para Elliot. Não, você precisa mais do que eu. Ele insistiu. Elliot, ninguém me expulsou, eu só me perdi. E eu não consegui te explicar imediatamente por medo. Eu contei pra ele a história da minha vida. Eu me senti tão culpada. Eu tinha vivido toda a minha vida com conforto. Mas Elliot teve que viver na rua, sem família ou lar. Como eu sou horrível! Eu nunca apreciei tudo que eu tinha. Eu consigo te entender. Tirar a sua liberdade. E ninguém aguenta isso. Disse Elliot e sorriu. E então os faróis nos cegaram. Aí vem os policiais. Eles me agarraram imediatamente. Elliot pulou nos oficiais, mas eles o destruíram. Não! Eu gritei e tentei chegar até Elliot, mas eles me empurraram para dentro de um carro e me levaram embora. Os policiais me levaram para casa. Minha mãe estava quase inconsciente e meu pai quase teve um ataque cardíaco. Evelyn, onde você estava? Mamãe perguntou imediatamente. Eu me perdi na cidade. Em primeiro lugar, por que você fugiu? É tão perigoso. Porque eu queria ser livre. Bem, e como foi? Você gostou? Meu pai gritou. Não parece que você gostou da sua própria façanha. Espero que tenha aprendido a lição e não saia de casa novamente. No começo, eu estava com medo de andar pelo quintal, por causa do choque que eu tinha passado. Mas então, eu comecei a pensar muito em Elliot e nos outros sem teto. Existem muitos deles, e certamente muitos perderam suas casas sem terem culpa. Eu queria muito vê-lo, mas agora eu era constantemente vigiada pelos meus pais. Eles me acompanhavam até nos estábulos. Ao mesmo tempo, eles começaram a me cobrir com vários presentes, que agora tinham perdido todo o seu valor para mim. Levei apenas algumas horas para repensar toda a minha vida. Eventualmente, em uma noite eu não aguentei mais. Eu resolvi fugir de casa, mas mamãe e papai se certificaram que teríamos ainda mais segurança. Os seguranças me pararam bem no portão. Onde você pensa que vai, Evelyn? Papai saiu para o quintal. Papai, acredite, é muito importante. Eu preciso me afastar por um tempo. Não, querida, você não vai a lugar nenhum. Vai para o seu quarto. Mas eu tenho que ajudar alguém. Não seja boba, Evelyn. Vá para o seu quarto. Eu obedeci e voltei para o meu quarto. Mas ainda me sentia desconfortável. Então, decidi falar com meus pais sobre o Elliot. No início, eles não queriam ouvir nada. E mais uma vez, me deram uma maleta cheia de dinheiro. Mas eu não aguentava mais. Joguei todo o dinheiro na lareira. Me escutem! Eu gritei e até chorei. Uma vez que voltei aos meus sentidos depois do meu colapso, eu expliquei aos meus pais quem era o Elliot e como ele tinha me ajudado. Mamãe e papai estavam céticos. No entanto, depois de alguns dias, meu pai disse que estava disposto a ajudar o cara. Eu procurei. Ele tinha uma família disfuncional e por isso ele acabou na rua. Você realmente vai ajudá-lo? Abracei meu pai. Mas eu nunca pensei que ele levaria Elliot como empregado em nossos estábulos. O quê? Como ele pôde fazer isso com um homem que literalmente me salvou? O próprio Elliot, no entanto, estava bastante satisfeito. Não se preocupe, Evelyn. Eu não poderia esperar mais. Ele disse balançando a vassoura rapidamente.
Mas você não é nosso escravo. Você não precisa. Evelyn, acredite. Depois da vida nas ruas, este é o paraíso para mim. Eu estou muito feliz em trabalhar com um teto em cima da minha cabeça e comida. Eu não entendia ele. Como alguém poderia estar satisfeito nessa posição? Resolvi falar com meus pais novamente, mas eles foram inflexíveis em sua decisão. Todo homem deve trabalhar. Este menino tem um emprego agora, dinheiro e até uma casa. O que mais você quer, Evelyn? Não quero que ele seja nosso escravo. Mas meus pais não me ouviam novamente. Então eu decidi me rebelar. E dessa vez eu criei o plano de fuga perfeito. E funcionou. Fiz uma longa caminhada pelas ruas da cidade para deixar meus pais nervosos. E eu ainda fui naquela roda gigante. E pela primeira vez na minha vida, tive emoções tão inesquecíveis e vibrantes. Mas dessa vez, eles me encontraram muito mais rápido, graças a Elliot, a quem eu contei que queria andar na roda gigante. Meus pais agradeceram a ele por sua ajuda, e eles decidiram me punir novamente. Mas então, Elliot me defendeu. Eu sou apenas um garoto sem teto, mas me escute. Evelyn precisa de sua liberdade. Ela precisa socializar. Deixe ela ser uma adolescente normal. E eu vou ficar de olho nela para garantir que nada aconteça. Vocês me ajudaram. E eu estou pronto para retribuir o favor. Meus pais confiaram em Elliot, porque ele ajudou a me encontrar. E de vez em quando me deixam sair com ele. Depois, podíamos sair quando quiséssemos. O quanto quiséssemos. Porque eu estava com Elliot. Que, aliás, se tornou meu irmão adotivo. Ganhei liberdade, pais compreensivos e o melhor irmão do mundo. Você acha que as pessoas nesse mundo se tornaram mais insensíveis? Ou ainda há bondade em muitos deles?